E quanto à doença autoimune? Depende. A primeira coisa quando uma pessoa diz pra mim, Ana, eu tenho uma doença autoimune, eu preciso saber qual é essa doença. Porque cada doença vai te gerar um sintoma e cada sintoma vai te dar um significado. Então, se uma doença autoimune, por exemplo, como uma esclerose múltipla, isso impacta os músculos e também a parte neural, ou seja, os nervos dos músculos. E aí eu preciso que você olhe para o quanto você se sente presa, bloqueada em coisas que você não consegue se livrar. Mas se essa doença autoimune, por exemplo, é uma psoríase, eu preciso olhar para o quanto você se sentiu ferida e desprotegida perante uma separação vivida. Então, eu tenho que trabalhar sobre a dor da separação, de coisas que você não queria ter se separado, ou de coisas que você queria ter se separado, mas não conseguiu. Mas principalmente trabalhar o quanto você se sentiu ferida e desprotegida em relação a isso. Por isso que dentro da doença autoimune, não basta você me dizer que é uma doença autoimune. Eu preciso saber qual é a doença, para saber qual é o órgão impactado por trás, para eu te falar o que você está vivendo. De uma forma geral, na doença autoimune, que eu tenho que trabalhar o quanto a pessoa não se tolera. O quanto a pessoa, às vezes, não suporta se olhar e ver o que fez com ela. É uma intolerância a si própria. Por quê? Porque a doença autoimune está ligada ao sistema imunológico. Além disso, eu também tenho que trabalhar na doença autoimune enquanto a pessoa vive ligada na tomada, vive com cortisol elevado, porque uma vez que você vive em várias guerras, vive brigando com o mundo, está sempre ligada na tomada, está sempre vivendo em estado de alerta, o cortisol se eleva. E a hora que o cortisol eleva, como você está lutando com um predador, com um problema fora de você, o sistema imune, ele te protege de predadores que estão dentro, vírus, bactérias, enfim. Então você não está precisando do sistema imune aceso, porque ele luta com quem está dentro, ou seja, com o perigo que está dentro de você. Mas a sua luta com a sua irmã, é com o seu trabalho, é com o seu marido, é com o seu filho, a luta é fora. O que eu aumento? E por isso você vive em estado de alerta. Por isso o cortisol eleva, porque você está vivendo em estado de alerta, porque você está numa guerra. Na hora que eu falo guerra, não estou querendo que você pense numa guerra astronômica, não. Estou pensando em você brigando aí com seu filho, pelo comportamento dele, brigando com seu marido porque ele bebe demais, ou porque ele não te ajuda em casa, brigando no seu trabalho porque você precisa ganhar mais. Estou falando dessas lutas que às vezes fica uma guerra fria, ou seja, está brigando com isso há muito tempo, mas é apenas uma... Na hora que eu falo guerra fria, é porque você fica tensa, mas dentro de um limiar. Você não está nem com os nervos à flor da pele, você não está nem querendo destruir tudo, mas você está sempre em estado de alerta, você está sempre tensa. Isso o seu corpo entende que você está numa guerra. Por isso que ele faz, aumenta os níveis de cortisol circulantes no sangue para te ajudar a resolver isso logo. Mas aí você não resolve. Por isso que eu falo que você fica pisando no acelerador, mas com o freio de mão puxado. Ou seja, você quer sair dali, mas você não sai. Então é como se você ficasse ali pisando no acelerador, com o freio de mão puxado, gastando seus pneus. E é por isso que o cortisol eleva, para fazer você arrancar com esse carro e resolver esse problema, mas você não arranca. E o cortisol elevado, como você está lutando com algo fora, a primeira coisa que ele faz é desligar seu sistema imune. Por quê? Porque seu sistema imune ele te protege de algo, de perigos que estão dentro de você. Mas a sua luta agora é com alguém fora, como o seu trabalho. E é aí que você fica doente, porque você está tenso. Porque o sistema imune é desligado pelo seu corpo como forma de gastar menos energia, já que você está precisando de energia para lutar contra o seu emprego. Dentro de uma doença autoimune, a primeira coisa que eu tenho que trabalhar de uma forma geral, como eu te disse, a gente tem que saber qual é a doença autoimune, qual é o sintoma que tem para eu poder te ajudar, para poder te falar qual é a sua luta. Mas dentro de uma doença autoimune de uma forma geral, eu preciso que você olhe o quanto você não se tolera. E por que a gente não se tolera? Porque a gente quer se destruir. Porque o que a gente está vivendo não tem nada a ver com aquilo que a gente queria. Ou as escolhas que fizemos, ou aquilo que fizemos com a gente não está dando conta de carregar. E a gente começa essa autodestruição, por isso que é autoimune. Espero ter clareado um pouco as suas dores e te dado pelo menos o começo de um caminho. Beijo grande.